Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Carta de Pablo, aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Eu olhei na leitura. Carta de Pablo a Filipenses, aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Euodias, ruego, y ya Síntique, exhorto, que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez vos digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo más, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis que comunicase juntamente a mi tribulación, y sabéis también vosotros, ó Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica me enviaste lo necesario una y dos veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Espero todo, empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviastes, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Hermanos, cuando estaba haciendo, aqui se habla instituto, em Brasília vamos seminário. Quando estava estudando para ser pastor em Brasília, estava aí em ano 2000, exatamente em ano 2000. E tinha uma assinatura que naquele tempo era uma nova assinatura em la hoja de disciplina, de assinaturas, que teníamos que estudar para sermos pastores. E era a assinatura Psicologia Pastoral. E naquele tempo, falar de psicologia em Brasil era uma coisa assim um tanto quanto não muito confortável, porque a gente em Brasil nesse tempo tinha assim uma certa confusão com questões relacionadas à psicologia. Quando falávamos de psicologia em Brasil, automáticamente nós nos volvíamos a la direção de psiquiatras, de sitios onde se ponían as pessoas com problemas mentales e tal. E isso era muito malo. Em Brasil,
al final de la década de 90, 80, 90, la gente tenía mucha dificultad con esto. Entonces, nosotros somos hijos de ese tiempo y carregamos con nosotros esas dificultades también de entendimiento de esas cosas. Pero, estudiando la psicología en seminario, me he deparado con muchas ventanas de conocimiento que yo no sabía, de verdad, que yo no sabía. He tenido una maestra. Esa maestra tenía máster en psicología, tenía doctorado en psicología también, y así que era muy lista en esas cosas. Pero una cosa que me llamaba mucha atención es que esa maestra, siempre que empezaba a nos dar, a ministrar la clase, siempre iba con la Biblia. Siempre. Hablaba de los teóricos, de la psicología, tenía mucha seguridad naquilo que estava falando, mas sempre com a Bíblia aberta. Sempre, sempre. Eu me quedava encantado com isso, porque aquilo que para mim era solamente rumores de coisas que estavam ao nosso derredor, era simplesmente era como lhe puedo dizer, era preconceito, assim que se habla aqui? Hã? Prejuicio. 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 Para mim e para todos os meus amigos e amigas de classe, na verdade, era total desconhecimento do que é um ser humano, do que é constituído um ser humano, e de que a palavra já abordava isso há 2000 anos antes. Isso é incrível. O tempo se ha passado e hoje quando caminhamos na calle, já não nos duele ouvir palavras como depressão, crises de pânico, transtorno borderline e tantas outras enfermidades que a gente hoje mira e já não tem tanto prejuízo dessas coisas. Mira, hermanos, aqui na carta de Pablo aos irmãos de Filipenses, Pablo estava preso. Pablo ha sido preso 2 vezes. E na primeira vez, o Império Romano lhe ha dado a Pablo o direito de alquilar uma casa e viver nessa casa hasta que salisse a sentença que fora dada por Nero, que era um verdadeiro louco. Um verdadeiro louco. Isso é a primeira vez. Pablo está aqui em Filipos nessa primeira prisão, nesse primeiro cárcere. Está cerrado dentro de uma casa que ele havia alquilado. Está totalmente vigiado por la guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Ou seja, não se podia cair um único fio de cabelo de Pablo, que todos seriam cobrados. E seriam cobrados duramente. Aí, Pablo ali se quedava. Pablo poderia ali receber visitas, pero aún estava em uma cárcere. Estava preso. Dependia da decisão de Nero. E na primeira decisão, Nero lo permitiu que se fuera. Pero na segunda, nós sabemos como a coisa se ha acabado. Se ha terminado para Pablo. Então pegou Pablito e posto em um sítio, ali repousado su cuello, certo? E essa é a segunda vez. Mas nessa primeira não. Está escrevendo para irmãos que estão em Filipos, e aqui me quedo com algumas coisas. No versículo 6, Pablo disse aqui: por nada estéis afanosos. Por nada. Nós em Brasil em português temos uma outra palavra para afanosos. Temos uma palavra que está diretamente ligada à questão da existe essa palavra? Ansiedade? Ansiedade.
Y ansiedad es el mal de ese tiempo que nosotros vivimos. ¿Eh? Porque a medida que la gente se fuera perdiendo el miedo y hacer la coligación entre ansiedad, depresión y doenças sérias como loucura y tal, y esas cosas, porque essas coisas eram consideradas uma coisa só. Pero com o tempo, conforme essa coisa se vai aclarando mais, as coisas se vão separando em sítios distintos. E aqui Pablo está falando, em minha versão em português, por nada estéis ansiosos de coisa alguna. A ansiedade ataca a todo ser humano. Não há um único ser humano que seja capaz de não ser atacado por ansiedade. Ansiedade que se chama? Sim? Não há. Ansiedade é como em português falamos ferrugem. Aqui chamam óxido. É um óxido que se dá em hierro. E é terrível. Eu me recuerdo que um chico que trabalhava em um desses sítios que se hacen navios estava me falando, Gustavo, eu ando passando muito mal de mis pulmões por conta de la tinta que temos que poner em hierro, em acero de navio, porque tem que ser uma tinta muito forte para suportar o óxido. Pero aunque essa tinta seja fortíssima, aunque essa tinta esteja matando a todas as pessoas que trabalham com ele, porque todas as pessoas que trabalhavam com essa tinta ganhavam um salário a doble por conta de câncer de pulmões, que fatalmente em um momento de subida iriam aí desarrollar em seus pulmões. Ele me falava, aunque seja aí todo dia ponendo essa tinta, 6, 7 anos, 10 anos depois, esse mesmo navio se volta ali. Se vuelve ali. Temos nós que sacar aquela, porque já há aí óxidos. A ansiedade é esse óxido. A ansiedade é um homem que sai por la manhã de sua casa buscando trabalho. A ansiedade é um homem que uma noite antes de sair por essa manhã para buscar trabalho e sair com sua cabeça em sua, como se fala aí? Almohada, e não consegue dormir. Não consegue dormir porque está pensando em resultado de jogo de vida real com essas coisas de ninhos. Ai, amanhã é jogo de vida real e me vou com meu papai e tal. Não é por isso não. Não estás ansioso porque amanhã vai ganhar um juguete desse. Não. Estás ansioso porque necessita de trabalho. E por que necessita de trabalho? Porque necessita trazer sustento a sua casa. A ansiedade de um homem como este. A ansiedade de uma mulher que muitas vezes se queda sola dentro de sua casa porque seu marido se está lejos trabalhando. A ansiedade de um pai, de uma madre que mira seu filho sair por la porta a la viernes a la tarde e só le volta domingo a la alta noite e não sabe onde ha passado o viernes, não sabe onde ha passado o sábado, não sabe do que ha passado com seu filho domingo. A ansiedade que ataca a todos nós, que bate na porta de todos os corações que aqui estão, que todos os dias assim, olá, como está? A ansiedade daquele que não tem papeles e tem que caminhar por essas calles. Eu me recordo de um missionário, amigo meu, que estava em Turquia, em 2001, caminhava na calle e tinha em seu bolsillo seu passaporte, pero seu visado já estava anos. E sabia que eu não havia sentido volver à polícia todo ano, porque a polícia simplesmente dizia, não, nós sabemos quem és tu, e não vamos dar. E me falava, Gustavo, caminhava por la calle, eu, minha esposa e 3 filhos.
misionero, 3 hijos. Aquela, já mira uma escada de misionero, um hijo menor, uma escalera, um hijo menor, um hijo aqui e outro aqui assim. Todos eles na calle, uma família. Se caminhando por la calle, a polícia passava com um coche e ele me falava, Gustavo, quando passava por mim, parecia que estava passando vagarosamente, me mirando. Não era. É porque a ansiedade que tinha em meu coração daquele coche parar, daquele polícia sair, me pedir meus papeles e falar, venga. Na Turquia, quando a polícia corria, uma pessoa que não tinha seus papeles arreglados, você sabe o que se faz? Se manda para a fronteira com Grécia. Ali há um navio desses que se põe coches. Em Brasil chamamos de ferry. Ferry. Aqui também. Porém ali e para lá. Aqui não mais. Se tu tenias tu casa alquilada, tus roupas dentro de tu casa, tus papéis dentro de tu casa, as fotos de tus niños recém-nascidos, ou seja, todos os recuerdos dentro de sua casa, tu los veria todo ali. Porque uma vez fora, jamais volvia aí. Caminhando na calle com ansiedade. Ansiedade. Por que Pablo está escrevendo isto aqui? Porque Pablo é um homem que está acima de outros homens? Não. Não. Tinha suas necessidades. Tinha suas carências. Era um homem como nós outros. Por que escreveu isso aqui? Porque vivia lutando também contra isso aqui. E Pablo deixa para nós uma receita de coisas que podemos fazer para lutar contra a ansiedade. A primeira coisa que devemos decidir por nós que não vamos caminhar com isto dominando nossos corações. A vitória começa antes da batalha. A vitória começa primeiro com a decisão. Eu me recuerdo de meu papá. Meu papá fumava. Fumava muito. Meu abuelo, padre de meu papá, que vocês lo conheceis, fumava desde 9 anos de idade. Um tonto. Fumava como 2 carteles desse ao dia. E de lo pior, quanto pior, melhor. Assim decía. Mi papá ha crecido nesse ambiente e os niños e os chicos, as chicas e os chicos quando crescem dentro de ambientes não muito, a tendência de que se vão por caminhos malos é gigante. Papá foi por esse caminho. A ver, papá ha aceitado Cristo Jesus em um culto de domingo. À noite, o pastor predicava e meu papá era novio de minha mamá e se sentava ao último sítio da igreja. Aí, e falava assim com minha mamá: tu estás falando de minha vida para esse homem. E minha mamá: como? Sim. Ele está aí predicando, está falando de minha vida. Como? Como? Ela habla assim: como Paulinho? Ele chama Pablo, é seu nome, mas ele chama Pablito, aqui, para vocês. Como Pablito? E ele: sim, tu estás aí falando. E aí minha mamá se enfadou e falou: não falei nada com o pastor. Pero, penso que debas entender aí que seja Deus falando através desse pastor. E se for Deus que esteja falando através desse pastor, eu tenho certeza que é, porque não he hablado nada, tu tens um problema aí que hay que arreglar. Mi papá se ha levantado em meio da predica e se ha salido da igreja e ha hablado: aqui não piso nunca mais. Quando ha salido da igreja, começou a chorar. Se foi a um pasillo que havia ao lado dessa igreja que estava todo escuro. Se foi ao final desse pasillo e aí hizo uma oração e a entrega sua vida a Deus.
volvió, sentou ao lado de minha mamá. Mamá mirou, le mirou e disse: eita, de onde fuera que está aí rojo? Não, nada, passa nada. Al final do culto, meu papá se foi ao pastor. E nesse tempo os pastores acabavam o culto e se iam na porta da igreja e ali se quedavam apertando a mão de toda a gente. Oh, tá, boa semana, boa semana. E meu papá chegou a esse homem e falou assim. Ele falou, boa semana. E meu papá, ele disse, necessito falar com você. E esse pastor falou, sim, queria. Só tenho sábado, porque saio agora de aqui e me vou a outra cidade porque trabalho lejos de aqui. Trabalhava em uma cidade que estava, nesse tempo, 6 horas de autobus. E aí? E eu passou, sim, sábado. Que horas? À la tarde? À la tarde. Meu papai disse que a semana se passou tremendamente vagarosa. Porque tinha ele muita ansiedade para estar aí charlando com esse pastor. E quando chegou à casa desse pastor, se quedou muito nervoso, puso a mão no bolsillo e sacou uma cartela de cigarros. E o que esse pastor hizo? Echa fuera. Estás com demônio em tu corpo. De câncer em tu pulmões. Fuera. Não. Se levantou, ele disse, 1 minuto, por favor. Se levantou, se foi sus coisas e achou um desses sítios para se pôr cenizas. Que ele havia ganado de um grupo chamado Rotary Club. Que ele puso delante dele e meu papá, ¿puedo? Sí, puede. E fumou 1, 2, 3, 4. Um montão. Ao acabar de aí, esse pastor ouviu tudo de meu papá e meu papá, e aí, o que queres que haga? Queres que compre uma Bíblia? Queres que leia a Bíblia? E ele passou, não haga nada disso. Continua a venir ao culto, continua a venir à igreja, se vai ouvindo a palavra e pouco a pouco. Pero, e cigarro? Quédate com ele. Um dia, o Espírito Santo se vai sacar de ti. Hombre. E na outra semana, meu papá ha chegado na igreja, para a escola dominical. Eu já não necessitava de minha mamá para ir à igreja. Iba solo. 2 semanas depois, ha tomado uma decisão vindo de São Paulo. Ha mirado os cigarretos e ha falado, hasta aqui, tu me has dominado. E agora por delante, não. ¿Dónde empieza la victoria? La victoria empieza con una decisión. Pablo está hablando aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Toma a decisão. Não quero a ansiedade como minha amiga. Não quero a ansiedade como minha consejera. Não quero a ansiedade como minha companheira. Não quero. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Viva um dia de cada vez. Em tempos onde a gente se habla de planificações, né? Todo tempo planifica e a gente e nós nos vamos por esses caminhos de planificação. Não estou dizendo que não devemos ser organizados com nossas coisas, pero não podemos fazer de nossa organização personal um cárcere para nossa vida. Não, há que ter equilíbrio nisto aí. Há que ter equilíbrio. Num tempo como este, Pablo está falando, diga para você mesmo, vou viver este dia. E vou viver este dia com Deus. Da forma como Deus quer que viva eu este dia. É terrível, é difícil, pero é possível. Pero é possível. A segunda coisa que habla, em tudo, se não sejam notórias vossas petições delante de Deus.
en mi versión se habla así: contudo, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en oración. La oración es algo extremamente terapêutico. Não só para nossas almas, pero que também para nossa carne. Hace 2 meses atrás estava lendo um trabalho de uma psiquiatra que se habla aqui, psiquiatra que se habla aqui, e ela é crente, é brasileira. Estava falando dos efeitos memoráveis da oração. E aí se falou em que parte do bulbo de cérebro que se trabalha, como trabalha, tal, cientificamente falando. A oração é algo extremamente terapêutico. É algo bueno. E Pablo está falando: mira, eu em mi cárcel, rodeado de guardias, sem saber o que seria minha vida, porque minha vida estava na mão, humanamente hablando, de um louco chamado Nero. Sí, que Nero é um louco, totalmente louco. Os imperadores romanos, muitos deles eram pessoas totalmente loucas. E Pablo está falando: não sei o que será minha vida, pero essas coisas tentam dominar meu coração. Essas coisas tentam tomar meu coração de tal maneira que eu não consigo viver, pero eu tenho tomado uma decisão. A decisão é: não vou viver ansioso. Antes de tudo, vou colocar meus problemas delante de Deus, uno a uno. Como é nossa prática de oração? Primeiro, temos vida de oração? Temos vida de oração? Ah, pastor, não tenho tempo. Tem tempo. Como não tem? Tem tempo. Aqui, se nos permite, estamos com isso como? 24 horas. Tem tempo. Não haga mentiras. Tenho tempo. Quero orar. Aí está. Preciso orar. Necessito orar. Então, como devo orar? Ponendo as coisas em a maior, como se diz aí nas ventas, né? Senhor, tu sabes de tudo. Sim, é verdade. Deus sabe de tudo. És onisciente. Senhor, tu estás aqui, claro, aqui em todo sítio, em todo lugar, em todo tempo. És onisciente, és onipotente. Amém. É de sua natureza. Ah, Senhor, estás aí em minha vida e tu la sabes. Claro que la sabes, pero cuéntale más. Háblale más. Pablo está falando: mis problemas são conhecidos de Deus. Deus conhece mis problemas. E não conhece mis problemas porque mi pastor habla de mi vida a mi Deus. Não, conhece mi problema porque eu los pongo delante de Deus. Todos os mis problemas. Uno a uno. Uno a uno. Para o mundo, aí fora, e pode ser que aqui dentro também, isso que estou falando é uma grande tonteria, uma loucura. Né? Ah, isso é coisa de gente que não tem tempo para, que tem muito tempo aí e tal. Não. Não. Isso é verdade. Isso é verdade que cambia nossa vida, que cambia nossa história, que cambia nosso caminhar nessa terra, que sara nosso coração. E que ao sarar nosso coração, sara o coração daqueles que estão ao nosso lado. Pastor ontem estava falando que chegava na igreja e falava: pastor, me ajude em oração, ¿por quê? Porque quero que minha esposa conheça a Cristo também, uma vez. Na segunda vez: pastor, me ajude em oração, ¿por quê? Porque quando empiezo a ler a palavra, minha esposa se passa delante de mim, como dançando salsa. E pone o aparato em
e último volume e tal, e pastor, a ver, vamos cambiar a oração. Agora, você vai orar para que Deus cambie tu vida. Porque se Deus cambia tu vida e ela mira tu vida cambiada, ela quer também esse cambio de vida. Sabedoria. Cambia a oração. Ah, eu tenho orado, pastor, todo o tempo por minha vida. Como? Como? De que forma? Ah, pastor, eu tenho hecho... Eu he oído uma vez de um pastor em Brasil, me ha chamado um tempo, seu nome é Ariovaldo Ramos, me ha chamado e falado assim, mira, eu penso que as orações que Deus mais le gusta ouvir são aquelas que são hechas aos pés de horno, aos pés de aí quando você vai ser... Hã? Do fregadeiro. São hechas ao volante de los caminhones. São hechas nas escaleras de las empresas, quando a gente sai aí, Senhor, tu estás mirando meu coração. Tem misericórdia. Mira esse peso que aqui há. São hechas quando a gente está aí com a cabeça travesseiro, almohada. Está aí sua almohada aí, correndo o sonho, pero não vem o sonho. São as orações que se vão ligando aos cielos. São as orações que Deus vai falando, ángeles, cessa de cantar um pouquinho aí. Cessa a alabança um pouquinho. ¿Por quê? Porque está subindo ante mim outra alabança. Pedidos que tocam o coração de Deus. E Pablo está nos falando nessa manhã. Primeiro, tenha cuidado com a ansiedade. Segundo, tome uma decisão contra a ansiedade. Terceiro, lute com a ansiedade, não com as armas do mundo, sino com as armas do céu. E as armas do céu é oração. Uma a uma coisa delante de Deus. Meu irmão me ha chamado uma vez de Brasil há uns meses e ha falado, mira, está chegando a hora de papá e mamá se quedar com nós. Eu digo, sim, é justo, claro. Claro. 70 e pico anos, está na hora. E aí, como vamos fazer? Venga para cá comigo ou você queda aí contigo? Não sei. Não sei, então vamos fazer uma coisa, vamos orar. Vamos pôr isso delante de Deus. Falar, Senhor, que não seja por obrigação, que não seja por força, que seja de forma pacífica. Que mamãe e papai nos diga, mira, hasta aqui já hemos llegado, pero hasta ahora não temos mais força, necessitamos viver com vosotros, e aí sim que seja de forma pacífica. Se tem que vir a Espanha, que venga na Espanha. Se tem que ir a Roraima, em Brasil, norte de Brasil, que se vá norte de Brasil. Pero esse problema está delante de Deus. Amém. Esse problema está aos pés de Deus. Esse problema não está esperando a resolução que vai sair da boca de meu papá, de minha mamá, de minha boca, da boca de meu irmão. Não. Esse problema está esperando a resolução que vai sair do lábio do Senhor. E aí, um problema aos pés do Senhor, com nossas ansiedades delante de Deus, vamos lutar o bom combate do crente. É assim. É assim. A ansiedade, quando não está controlada, que é uma coisa psíquica, se torna uma doença, uma enfermidade. Nós chamamos de doenças psicossomáticas. O que é? Doenças psicossomáticas. São doenças que começam na psique do homem e que se estabelecem na soma, em corpo do homem. Isso são coisas que ocorrem. Hermanos, essas coisas tu não las verás ocorrer em um coche. Tu não las verás ocorrer em uma silla de plaza. Não, essas coisas ocorrem com nós. Somos seres humanos. Não nos olvidemos nunca disso. Somos seres humanos caídos. E por isso temos problemas.
Problemas. Problemas. Muchas veces cuando esa doença llega a la cuestión, a ese pico de somatización, sí que se faz necesario ir al médico. Sí que se faz necesario muchas veces, sí, tomar los medicamentos. Sí que se faz. Yo tuve un pico de ansiedad en 2018. Me quedaba noches y noches sin dormir. No era normal porque durmo tranquilamente en todo sitio. Cuando no estaba más me aguantando, Aline habló, Gustavo, tiene que buscar un médico. Llamé a mi mamá, que conoce todos los médicos, y a mi mamá, necesito de un médico. Y me ha llevado a un médico. Para ser atendido en ese médico, yo he tenido que salir de mi casa a 5 de la mañana. Se había a las 9. Y yo hablé con mi papá, esto está demasiado exagerado. ¿Eh? Porque 5 de la mañana, cosa se empieza, mira que verás la cola. 5 de la mañana, yo era el número 80. Era una colita, así. Lembro que, me recuerdo que cuando llegué en sala de esta médica, ela cerrou a porta e me falou assim, mira, olvídate de la gente lá afuera. Conta-me tudo. Despacito. Punto por punto. Uy. Aquilo que bueno. Ele contou. Punto por punto. E ela me disse, primeiro, necessitas dormir. O sonho é muito importante neste processo. Ya me ha hablado a respeito de las herramientas de cérebro y tal, todas esas cosas. Segundo, le voy a dar una medicina para que puedas dormir. Segundo, me parece que tiene un problema tal de hormonios y tal. Me he hecho exámenes. Después de eso me han dado dos medicinas. Mis hermanos, en 10 días, la vida era otra. 10 días después que mi sueño estaba regularizado. 10 días después que la medicina estaba haciendo sus efectos correctos dentro de mí, la vida era otra. Hasta el color de las cosas se quedaban diferentes. ¿Estoy le hablando que su problema se va a resolver con medicina? No. Pero, si Dios tiene que usar una medicina para ayudarte con tu problema, deja Él hacer. Deja Él hacer. Timóteo, tú tienes un problema, Pablo hablando a Timóteo. Timóteo es llamado por Pablo hijo amado. Cuando cogemos la carta de Pablo y miramos la forma como Pablo se vuelta a Timóteo, se percebe que ahí hay una carga de cariño, hay una carga de afectos, distinta de aquilo que Pablo siente, por ejemplo, por Pedro. Totalmente distinta. Se percebe isso. Então Pablo uma vez falou a Timóteo, Timóteo, tu tienes problema em tu estômago. Eu quero que tu hagas uma coisa. O quê? Mistura vino, mezcla vino com água e toma. Por quê? Porque Pablo era um fariseu. E um fariseu também era também o quê? Uma pessoa que tinha conhecimentos. Essas coisas. Se Deus vai usar um médico ou uma medicina para lhe ajudar, permítalo. Permítalo. Em Brasil a gente fala assim, se tu toma medicações para essas coisas porque tu és um dependente, tu tens problema em la cabecita. Tudo isso não passa de preconceitos. Por quê? Porque se tem problema de pressão de sangue, tensão de sangue, não vai tomar tu pastilha todo dia, ali, bonitito, não vai? Tu que não tomes, lo que lhe ocorre se não toma? Se
Você queda assim, ó. Por toda tu vida. Em la mejor das hipóteses. Se tu tienes problema de diabetes. Diabetes é um demônio? Não, é uma doença. Se tienes um problema de diabetes... Hã? Se tienes uma enfermidade de... Graças. Sempre. Se tienes uma enfermidade de diabetes. Aqui comigo, por favor. Diabetes é um demônio? Diabetes é um pecado? Diabetes é o quê? É uma enfermidade. É uma enfermidade. Essa enfermidade, tu jamais verás diabetes aqui. Jamais verás diabetes aqui. Não, será em nós outros. E aí várias causas de diabetes. Aí aqueles que tomam Coca-Cola como eu todo o tempo e não têm diabetes. É verdade. Mas aí aqueles que tomam Coca-Cola todo o tempo e desenvolvem diabetes. E desarrollam diabetes. De momento não. Não, de momento não. Pela mão de Deus. É verdade. Mas não é verdade. E aí aqueles que desenvolvem diabetes em si por problemas emocionais. Ruama. Nós conhecemos uma chica de 16 anos que por problemas emocionais se ha desenvolvido diabetes. Agora, não toma tu medicação de diabetes para ver o que lhe ocorre. Acordas por la manhã, entras em um coma que não sai de aí nunca mais. Não vai tomar tu medicina de diabetes? Vai tomar. Por toda a vida. Ruama toma desde os 15 anos. Mi papá toma desde os 48 anos. Está aí. Hermanos. Aquilo que cabe a Deus fazer, vamos buscar em Deus. Amém. E para isso, buscamos como? Com a ajuda de homens, de ángeles. Não. Buscamos em la palavra. Aqui está. O que temos que sacar em Deus, sacamos por aqui, por la palavra. Agora, aquilo que temos que fazer aqui, que cabe a nós, nossa parte, controlar a boca, fazer exercícios, ir ao médico, fazer as pruebas, tomar as medicinas, também. Pero, paralelo a isso, podemos falar com Deus. Senhor, cura-me. Cura-me. Podemos pedir a Deus, Senhor, cura-me. Tu tens poder para curar. Amém. Solo não sei se queres curar, pero cura-me. Pablo ha pedido a Deus, Senhor, cura-me. Uma vez. E Deus cerrou sua boca. Pablo orou a Deus a segunda vez, Senhor, cura-me. Mira que frustração para um homem que caminhava e a gente, ao se acercar de sua sombra, se quedava curado. E ele com problema. Uma cola de gente, Pablo, o que é? Põe sua mão aqui, em silêncio, porque... levava o lenço a la pessoa que estava enferma, com enfermidade, e a pessoa se quedava curada. E Pablo não. Pablo ha orado a terceira vez, Senhor, cura-me. Tu me usas para curar toda a gente, pero eu mesmo estou aqui. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. O que Deus disse para Pablo? Não. Sim, porque Deus pode falar sim ou não. Ou não pode? Pode. Não lhe vou curar. E a contestação poderia se quedar aí. Não vou lhe curar. Pero Deus falou, não vou lhe curar porque tenho um plano nisso tudo que tu não conheces o quê? Porque meu poder, Pablo, se aperfeiçoa em sua fraqueza. Amém. E meu poder corre por vocês. Eu vou usar tu fraqueza para que meu poder e meu nome seja glorificado através de ti. Amém. O que Pablo faz? Senhor, como ninho, né? Como chave? Chavo. Tchau. Não. Senhor, assim seja a sua vontade. Amém.
Nosotros tenemos caminos espirituales. ¿Podemos sentar? Podemos sentar. Debemos sentar. Pero, aún mais, devemos ser submissos à vontade de Deus. Porque ela sim é buena, perfeita e agradável. Primeira coisa, toma tu uma decisão. Vou lutar contra isto. Segunda coisa, luta com as ferramentas de Deus. E a ferramenta que Pablo está falando aqui é: pone sus pedidos delante de Deus uno a uno em oração. Aprenda a falar com Deus em oração. Segunda coisa, aprenda em oração a agradecer a Deus. Ações de graças. Isso cambia toda a nossa vida. Por quê? Porque quando começamos a agradecer a Deus, nos damos conta do quanto Deus tem feito por nós. Do quanto Deus tem feito por nós. Quizás seria um caminho que muitas vezes não nos gusta, pero estás fazendo, estás obrando, estás cuidando, está obrando, está cuidando, está todo o tempo suprindo, está ponendo as coisas delante de nós. E a última coisa, estejamos sempre submissos a las contestações de Deus. Sempre submissos a tudo quanto Deus habla conosco. Que Deus nos bendiga. Amém?